conseguiu a primeira vitória do Glorioso fora de casa, o primeiro gol, ganhou de 1-0, placar magro em cima do Santos aí. E olha, conseguiu e tá conseguindo se manter até perto, né, dos primeiros colocados. O Botafogo tem um jogo quarta-feira e que, se ganhar, se aproxima mais ainda dos primeiros times ali, do pelotão da frente. Então essa vitória foi muito boa pro Botafogo. Mas se engana quem acha que o Botafogo não precisa de reforços. Vou falar sobre isso nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tainá, falo de futebol, falo de Botafogo, aqui no YouTube, nesse canal. Se você gostar, se inscreva, deixe seu like, que eu sempre estou trazendo aqui as novidades, sempre tento falar de futebol, dar as minhas opiniões. Se você concorda, se você discorda, é muito legal, deixe nos comentários aqui. Fala, Tainá, gostei, Tainá, acho que não é assim. Pra gente debater, pra gente conversar um pouco sobre futebol aí. E também tem minhas redes sociais na descrição do vídeo. Se sinta à vontade para me seguir nelas, tanto TikTok quanto Instagram, Twitter, enfim. Tá tudo aí embaixo. Se sinta em casa, porque é um prazer ter você me ouvindo e querendo saber a minha opinião. Enfim, vamos falar de Botafogo? Quero falar de Botafogo, quero falar de Santos. Como eu falo, não exclusivamente de Botafogo aqui, né? Vamos começar. Assim, primeiro eu vou confessar que eu só assisti a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. Eu tive um compromisso e não consegui assistir antes disso. Então, tem uma linha do corte, mas eu acho que eu não perdi muita coisa, não. Pelo que eu andei vendo, assim, eu não perdi muita coisa. Mas já deu pra sentir um pouco de como foi o primeiro tempo. E o segundo ali... Então eu vou falar basicamente do que eu vi, do que senti do Botafogo e do Santos nessas partidas. O Botafogo, gente, ele precisa urgentemente de pensar em reforços. Principalmente porque o Botafogo tá para perder o Igor Jesus, o Cuiabano, enfim, uma pá de gente aí nessa janela, né, do meio do ano. E o Botafogo precisa começar a pensar em reforços. Primeiro, porque quando o Igor Jesus, como foi o caso de hoje, não pode jogar, não dá pra gente ir pra campo com o Juan Cruz. Assim, eu tento não falar de jogadores, pra não ser desrespeitosa, não ser uma pessoa que agride verbalmente os jogadores e tudo mais. Mas nada contra o Juan Cruz, tá? Nada contra. Mas, gente, não tem qualidade técnica pra jogar no nível que a gente precisa que ele jogue. Entende? O Juan Cruz, ele não consegue entregar o que o Igor Jesus entrega. Ele não consegue ter o mesmo nível. Ou próximo desse nível, ele não consegue. Ele não consegue. E eu gosto de trazer isso porque... Vou trazer isso porque se a gente pensar lá em 2023, 2024, a gente, quando chega o Igor Jesus pro Botafogo, a gente fala, caraca, ele é muito parecido com o Tiquinho, só que um cara bizarramente novo. Muito mais novo que o Tiquinho, faz muito melhor, entrega mais, tem mais fôlego. E o Juan Cruz não é esse cara, ele não consegue entregar isso. E a sensação não é de que um cara que um dia vai entregar. Não, ele não consegue. Ele pegou uma bola que ele dava pra abrir e ele simplesmente perde a bola. Ele não toca, ele não faz o passe. Enfim, muito abaixo tecnicamente do Igor Jesus, né? Assim, eu acho que o Botafogo joga meio anêmico fora de casa. Parece um time que tá todo mundo com anemia, um time em rotação muito lenta, um time que demora a pensar nas ações. Achei o Marlon hoje muito abaixo, o Savarino também abaixo. Isso prejudica também o time, porque a gente precisa deles ali, dando combustível pro time, abrindo bola, enfim, achando os jogadores. Então, eu acho que o Botafogo precisa sim se preocupar. Nenhum jogador de frente, a não ser o Arthur, que chegou, conseguiu vingar. E o PC, ele fala sobre isso também na transmissão. Quem assistiu pelo Sport TV Premier conseguiu ouvir essa análise dele. E eu concordo muito com o que ele disse. O Natan, o Juan Cruz, o Elias Manuel, esses caras não conseguiram entregar ainda algo pro Botafogo. Nem o Santos, né? Rodrigues, o próprio Mastriani, eles não conseguiram ainda entregar. Obviamente que teve as lesões, né? De grande parte deles.
Mas em nível técnico ainda estão devendo muito. Eu acredito que o Natan ainda tem muita coisa para entregar. Eu acredito que o Santi ainda tem muita coisa para entregar. Acredito que o Mastriani possa sim ser um bom nome. Mas eles precisam começar a aparecer por esse jogo. Porque quando a gente precisa deles, eles não estão entregando. E aí, vamos falar do jogo em si, né? Gostei do sistema defensivo do Botafogo, achei que foi bem. Não acho que o Santos tenha dominado o Botafogo, ou que o Botafogo tenha dominado o Santos. Acho que o jogo foi muito marcado mais por erros, assim, individuais dos clubes, um pouco de afobação. Acho que quando o Neymar é expulso, o Botafogo estava pior na partida. O Santos estava começando a dominar levemente o Botafogo, estava criando mais chances, e aí o Neymar é expulso e muda a história do jogo, e obviamente facilita pra gente, né? Assim, no jogo em si. E eu acho que isso foi o ponto-chave pro Botafogo ali dentro do jogo. Não sei se com 11 contra 11 conseguiríamos ganhar esse jogo, não. Porque quando acontece a expulsão, aí sim o Botafogo parece que, opa, vamos ganhar o jogo. Porque enquanto tava ali 11 contra 11, parecia aquele jogo morno, aceita o empate fora de casa. Eu tenho muita essa sensação com esse Botafogo. Eu acho que precisa acordar, porque um time para ser campeão, um time para chegar nas pontas, nas cabeças, precisa ganhar jogo fora de casa. Assim, tem que ganhar. O Botafogo perdeu contra o Atlético Mineiro, perdeu contra o Bragantino, empatou com o Flamengo e hoje ganhou, perdeu pro Bahia e hoje ganhou do Santos, né? Fazendo seu primeiro gol fora de casa com o Arthur, que pra mim é o único cara que realmente conseguiu vingar ali da levinha que veio. Enfim, precisamos arrumar isso, né? É muito sério esses jogos do Botafogo fora de casa me preocupam um pouco, porque é o que eu tô falando. Um time pra ganhar, um time pra brigar por títulos, ele precisa ganhar fora de casa, como foi ano passado, principalmente no Brasileirão, que é um campeonato muito longo e que só empatando fora de casa ou perdendo não vai dar para chegar na Libertadores ou almejar coisas melhores para esse ano de 2025 no Brasileiro. Inclusive dá até para ver a chave virada, né? Eu acho que o cansaço conta, óbvio. O Botafogo jogou uma partida muito desgastante na terça-feira, obviamente que vai contar, mas, né, hoje a gente tá domingo, 4 horas da tarde. Por mais que o pé esteja no freio, a gente tem que ter ambição. E a gente não consegue ver a ambição nesse time do Botafogo quando joga fora. Enfim, veremos aí como vai ser quarta-feira. O Botafogo ganhando vai para 18 pontos, encosta ali, que a galera tá com 21, 23, 22. A gente vai encostar neles. E isso é ótimo para não deixar uma distância muito grande, como estava acontecendo. E encostando, eu acho que a gente precisa preocupar com o ponto anímico, né? Óbvio que vai ter a pausa, porque a gente vai para os Estados Unidos, mas enfim, o Botafogo precisa de reforços. Isso não anula que o Botafogo precisa reforçar suas pontas, o seu ataque ali precisa de sangue novo, pessoas que vão entregar basicamente o que os nossos titulares entregam. Fala de Santos um pouco. Cara, o Santos, ele tá numa situação terrível, preocupante pro santista, uma atuação assim. Eu acho que o Santos até melhorou hoje. Eu não tava assistindo muitos jogos do Santos, mas eu não acho que ele foi tão abaixo assim contra o Botafogo. Mas é muito dependente do Neymar. Eu acredito muito que o Guilherme tenta, mas tá numa fase ruim, péssima. O time tenta engrenar, mas não vai. Aí o Neymar precisa do Neymar para dar um drible desconcertante e que ele quase faz um gol, né? Ali ele faz um drible, o John faz uma defesa. Enfim, no primeiro tempo. Isso mostra o quanto o Santos é dependente do Neymar. E a expulsão dele é determinante. E não tem como a gente não falar aqui do Neymar, que é um cara que já percorreu aí o mundo, né? Já jogou em clubes gigantes da Europa, né? Então, assim, fazer aquilo que ele fez de colocar a mão na bola quando já sabia que já tinha um cartão amarelo, é muita infantilidade ou muita inocência, né? Podemos falar assim. E displicência também, né? Porque o Santos hoje tá numa situação que pode ter sido o último jogo dele, porque ninguém sabe se renova, se não renova.
E é marcado a volta da camisa azul, né? Em homenagem a ele, E aí, cara, você vê o Neymar fazendo aquilo, preocupante, né? Preocupante pro Santos, preocupante enquanto a gente pensa em seleção, né? Se você pensar bem, assim, cara, eu vou pensar em seleção. Se você pensa em seleção, você pensa, pô, cara, o Neymar tá muito abaixo ali do que ele pode oferecer. E, assim, um erro infantil, um erro bobo, um erro grotesco de muita displicência, principalmente porque o Santos necessita dele. Precisa dele para ganhar, precisa dele para fazer uma jogada desconcertante. Quando ele tá em jogo, as outras equipes ficam preocupadas porque tem um Neymar ali, tem um cara que que a gente vai se preocupar. E aí, cara, não dá pra ser displicente, metendo a mão na bola, sabendo que tava com cartão. E eu nem vou discutir aqui o primeiro cartão. Não é isso, não tô colocando em jogo, sabe? Porque a gente sabe que como funciona as arbitragens, a gente pode discutir aqui se foi justo, se não foi justo o primeiro cartão amarelo. Inclusive, acho que se ele não tivesse levado o primeiro cartão amarelo lá no primeiro tempo, provavelmente ele receberia no intervalo de jogo, porque ele foi muito assintoso com o árbitro. Se fosse outro jogador, com certeza teria recebido o segundo e teria sido expulso já. Mas enfim, um time que depende muito dele, que não tá bom das pernas, que tá na situação que tá quase lá no rebaixamento, segunda derrota em casa, enfim, o Santos precisa do Neymar e o Neymar precisa crescer. Eu consigo pensar no Neymar, assim, pro Santos hoje, que o ideal seria ele ficar, não só pro Santos, mas também acho que pro Neymar, mas ele precisa pensar um pouco mais no coletivo, e eu entendo que o time é abaixo, tecnicamente, óbvio, porque o Neymar é um gênio, né, e eu não tô colocando aqui, galera, é o que eu falei no último vídeo, né, não tô colocando o extra campo do Neymar, tô colocando o Neymar em campo. Genial, maluco, gênio da bola, mas displicente, não pensou nos companheiros, não pensou no time, que tava melhor e que poderia até achar um gol ali ou fazer um gol no Botafogo, porque realmente o Santos estava bem melhor do que o Botafogo naquele momento que ele é expulso. Enfim, preocupante. Veremos se ele vai ficar, se ele não vai, se o Santos vai cair, se não vai. Acho que com o Neymar já tá muito difícil. Sem ele, então, eu acho que é praticamente impossível o Santos conseguir se livrar dessa situação aí que tá. Mas é futebol é jogado e todos os resultados podem acontecer. O que vocês acham? O que vocês acharam desse jogo? O que vocês acharam da expulsão do Neymar? O que vocês pensam sobre isso? Sobre aquela mão na bola infantil? Sobre o gol do Arthur? Sobre os nossos atacantes? Sobre os nossos reforços? Conta aqui nos comentários. Deixe seu like. Se inscreva no canal. É muito importante para me ajudar a crescer. E, claro, obviamente, convido a conhecer minhas redes sociais. Estão todas aqui. Até o próximo vídeo. É isso. E vamos ver se o Botafogo ganha esses próximos jogos, né, galera? Estamos precisando.